Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Que a paz e a luz do Cristo preencham nossos corações, trazendo serenidade e compreensão. Este é um momento especial de reflexão, aprendizado e prece, no qual nos conectamos com Deus e com a espiritualidade superior para fortalecer nossa caminhada na Terra. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Assim, você recebe notificações sempre que um novo vídeo for publicado. Antes de iniciarmos, sugiro que você coloque um copo de água ao seu lado. Ao final do nosso encontro, essa água estará fluidificada com energias elevadas, tornando-se um bálsamo para o corpo e a alma. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, elevamos nossos pensamentos a Ti neste instante de recolhimento e oração. Pedimos que Sua luz envolva todos aqueles que enfrentam enfermidades, que estão internados, buscando a recuperação do corpo e do espírito. Intercedemos também, Senhor, por aqueles que se encontram privados de liberdade, para que possam encontrar arrependimento sincero e esperança na reabilitação através do amor de Cristo. Abençoa, Pai, os que passam por dores e dificuldades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Que possam encontrar consolo, força e alívio em Tua presença. Rogamos igualmente pelos irmãos que desencarnaram e ainda não compreenderam sua nova realidade no plano espiritual. Que sejam amparados pelos mensageiros de luz e guiados com amor ao entendimento e à paz. Senhor, pedimos também por nossos familiares, os que estão ao nosso lado e os que já partiram. Que Tua luz nos envolva e nos fortaleça sempre. Agora, com humildade e fé, recitemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Hoje vamos refletir sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podem servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Então, aproximou-se um jovem de Jesus e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu ele: Por que me chama de bom? Só Deus é bom. Se quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o rapaz. Disse Jesus: Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso. Honre teu pai e tua mãe e ame a teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que é que ainda me falta? Disse Jesus: Se quer ser perfeito, vai, venda tudo o que tem, dê-o aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois, vem e me siga. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Na verdade, digo a vocês que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 24. Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 25. Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 25. Então, no meio da multidão, um homem lhe disse: Mestre, diga a meu irmão que divida comigo a herança que nos pertence. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para julgar vocês ou para fazer as suas partilhas? E acrescentou:
Tenham o cuidado de se preservar de toda a avareza, pois, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo, assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Disse então: aqui está o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos, repousa, come, bebe, goza. Mas ao mesmo tempo Deus disse ao homem: que insensato, esta noite mesmo te tomarão a alma, para que servirá o que acumulou? É o que acontece com aquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21. Tendo entrado em Jericó, Jesus passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver e conhecer a Jesus, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da multidão e subiu em uma figueira para ver Jesus, pois ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois preciso que me hospede hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder aliviar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava esses sobejos e os cães vinham-lhe lamber as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e me mande Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembre-se de que você recebeu em vida teus bens e de que Lázaro só teve amarguras. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe entre nós e vocês um grande e eterno abismo, e por isso os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar daí para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que mande Lázaro à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, para dar testemunho destas coisas a eles, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos e 54 a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um conforme a capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi:
Negociou com aquele dinheiro e ganhou mais 5. O que recebeu 2, do mesmo modo, ganhou outros tantos. Mas o que apenas recebeu 1 talento, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu patrão. Passado longo tempo, o senhor daqueles servidores voltou e os chamou para prestar contas. Veio o que recebeu 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregou-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o patrão: servidor bom e fiel. Pois que foi fiel em pouca coisa, vou te confiar muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que havia recebido 2 talentos apresentou-se por sua vez e lhe disse: Senhor, entregou-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O senhor lhe respondeu: bom e fiel servidor. Como foi fiel em pouca coisa, vou te confiar muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que é um homem severo, que ceifa onde não semeou e colhe de onde nada colocou. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui está, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabia que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devia investir o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem o talento que está com ele e deem ao que tem 10 talentos. Então será dado a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, será tirado até mesmo o que pareça ter. E que esse servidor inútil seja lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Se a riqueza tivesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia entender de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus, que a concede, teria posto um instrumento de perdição nas mãos de alguns, sem apelação nenhuma, ideia que a razão rejeita. Sem dúvida, pelos impulsos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza é uma prova muito mais arriscada e perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Produz tal fraqueza que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece logo a sua primeira condição. Esquece os que a partilharam com ele, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que sabe se servir dela, como certos venenos podem restituir a saúde, se usados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que perguntou sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaça-te de todos os teus bens e siga-me, certamente não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui, e que a salvação só se obtém a esse preço, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Com efeito, aquele moço se julgava tranquilo porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até ao extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propôs era uma prova decisiva, destinada a revelar o íntimo do seu pensamento. Em sua significação literal, a consequência dessas palavras seria a abolição da riqueza, por ela ser prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. E mais, seria a condenação do trabalho que a pode ganhar.
consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se aguça tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo excesso, ele torna prejudicial o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente tivesse de produzir males, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. De fato, o homem a missão de trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe a ele desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, se faz preciso aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, faz-se necessário que os obstáculos materiais que separam os povos sejam destruídos e as comunicações sejam tornadas mais rápidas. Para trabalhos que são obra dos séculos, o homem teve de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los com maior segurança e rapidez. Mas para colocar em prática precisa de recursos. A necessidade o fez criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência, e essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não há mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. É com razão que a riqueza é considerada um elemento de progresso. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e esforçados para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade daria a cada um uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo que essa repartição seja efetuada, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitido ela, desse a cada um o necessário, já não haveria o estímulo que atrai os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, ele quis que o homem chegasse a distinguir, por experiência própria, o bem do mal, e que a prática do primeiro, o bem, resultasse de seus esforços e da sua vontade. O homem não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem e nem ao mal, sem o que ele não seria mais do que instrumento passivo e inconsciente como os animais. A riqueza é um meio de experimentação moral, mas ao mesmo tempo, como é poderoso meio de ação para o progresso,
Deus não quer que ela permaneça improdutiva por longo tempo e por isso a desloca sem parar. Cada um tem de possuí-la para exercitar sua utilização e demonstrar que sabe fazer uso dela. No entanto, sendo materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e além disso, acontecendo que, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido, cada um a possui por sua vez. Assim, um que não a tem hoje, já a teve ou terá noutra existência. Outro que agora a tem, talvez não a tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Com razão, lamenta-se o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as abomináveis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se: Deus será justo dando bens a tais criaturas? É exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Entretanto, se não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Então o pobre não tem motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis luxuosas que se remediará o mal. As leis podem mudar o exterior de momento, mas não conseguem mudar o coração. Daí, elas vêm serem de curta duração e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Instruções dos Espíritos. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Ele goza do que encontra ao chegar, enquanto aqui permanece, e deixa ao partir. Porém, como é forçado a abandonar tudo isso, não tem a posse real das suas riquezas, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, porque a sua posição futura será resultado do que tiver adquirido em bem. Quando alguém vai a um país distante, a sua bagagem constitui de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedam do mesmo modo com relação à vida futura. Cubram-se de tudo o de que vocês poderão se servir lá. Ao viajante que chega a uma pousada, um bom alojamento é dado se o pode pagar. Aquele que tem poucos recursos, resta um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir num colchão de palha. O mesmo acontece ao homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. O lugar para onde vá depende dos seus pertences. Todavia, não será com o seu ouro que ele pagará. Ninguém lhe perguntará quanto tinha na terra, que posição ocupava, era príncipe ou operário. Será perguntado: que traz contigo? Não lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo, e lhe responderão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, podia comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. Você é rico dessas qualidades? Seja bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. É pobre delas? Vai para um dos da última, onde será tratado de acordo com os teus bens. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu modo, não sendo o homem,
senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge daquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Porventura, dirão que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém, não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são estas últimas, quando honestamente conseguidas, pois uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Serão pedidas contas até mesmo de um único centavo mal ganho, isto é, com prejuízo de alguém. Mas do fato de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, será que ocorrerá que ele terá alguma vantagem desse fato ao morrer? Não são muito inúteis as precauções que ele toma para transmiti-la a seus descendentes? De certo, porque se Deus não quiser que ela lhes vá ter as mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. O homem poderá usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter de prestar contas? Não. Permitindo-lhe que a adquirisse, é possível que Deus tenha tido em vista recompensar-lhe, no curso da existência atual, os esforços, a coragem, a perseverança. Porém, se ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se tornaram causa de sua falência, e melhor seria não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito de seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Não podem servir a Deus e a Mamon. Guardem bem isso na lembrança, vocês, a quem o amor do ouro domina. Vocês que venderiam a alma para possuir tesouros, porque eles permitem que se elevem acima dos outros homens e lhes proporcionam os gozos das paixões que os escravizam. Não podem servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentem a alma dominada pelas cobiças da carne, cuidem-se depressa em descarregar o peso que os oprime, porque Deus, justo e severo, lhes dirá: que fez dos bens que te confiei, administrador infiel? Essa poderosa ferramenta de boas obras o aproveitaste exclusivamente na tua satisfação pessoal. Então, qual o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurem a solução do problema nestas palavras: amem-se uns aos outros. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí a sua linha de proceder toda traçada. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais agrada a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta que consiste em a criatura espalhar ao seu redor a sobra de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor que procura a desgraça e a ergue, sem a humilhar. Rico, dê do que te sobra. Faça mais, dá um pouco do que te é necessário, pois o de que tu necessitas ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não se desvie do que se queixa, com receio de que te engane. Vá às origens do mal. Alivia primeiro. Em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Difunde em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, a das boas obras. Deve utilizar a riqueza da inteligência como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. E derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Quando considero a curta duração da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de vocês com o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dão ao aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo gastam e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Diante da atividade que desenvolvem, diriam que se trata de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando,
Na maioria dos casos, não se trata senão de se porem em condições de satisfazer a necessidades exageradas, a vaidade, ou de se entregarem a excessos, que de penas, de preocupações, de tormentos cada um se impõe, que de noites de insônia para aumentar bens muitas vezes mais que suficientes. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos, pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Insensatos! Então, vocês realmente creem que serão levados em conta os cuidados e os esforços que gastam movidos pelo egoísmo, pela ambição ou pelo orgulho, enquanto descuidam do seu futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? Terão pensado unicamente no seu corpo, seu bem-estar, seus prazeres foram o objeto exclusivo da sua solicitude egoística. Pelo corpo que morre, desprezaram o próprio espírito, que viverá sempre. Por isso mesmo, esse Senhor tão amimado e acariciado se tornou o seu tirano. Ele manda sobre o espírito, que se constituiu o seu escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus lhes concedeu, sendo o homem o depositário e o administrador dos bens que Deus lhe confiou nas mãos, em virtude do seu livre-arbítrio, terão que prestar severas contas do emprego que ele tenha dado. O mau uso consiste em aplicá-los exclusivamente na sua satisfação pessoal. Ao contrário, bom é o uso todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para alguém. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, sacia a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não o tem. Porém, igualmente é um dever imperioso e meritório prevenir a miséria. Eis, sobretudo, a missão das grandes fortunas. Missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero que com elas se podem executar. Pelo fato de tirarem legítimo proveito desses trabalhos, os que assim as empregam, nem deixaria de existir o bem resultante delas, pois o trabalho desenvolve a inteligência e realça a dignidade do homem, permitindo-lhe dizer, orgulhoso, que ganha o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. Ó vocês ricos que a empregarem segundo as vistas do Senhor, o seu coração será o primeiro a refrescar-se nessa fonte benéfica. Já nesta existência, fruirão os encantadores gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta, que produzem o vazio no coração. Seus nomes serão benditos na terra, e quando a deixarem, o soberano Senhor lhes dirá como na parábola dos talentos: bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado é a representação dos mesquinhos, em cujas mãos a riqueza se conserva improdutiva. Entretanto, se Jesus fala principalmente das esmolas, é que naquele tempo e no país em que vivia não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois, e nas quais as riquezas podem ser aplicadas utilmente para o bem geral. A todos os que podem dar, pouco ou muito, direi então, deem esmola quando for preciso, mas tanto quanto possível, convertam-na em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Meus irmãos, meus amigos, venho lhes trazer o meu óbolo, a fim de ajudá-los a avançar sem temor pela estrada do aperfeiçoamento em que entraram. Nós nos devemos uns aos outros. A regeneração só será possível pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados. O amor aos bens terrenos é um dos mais fortes obstáculos ao adiantamento moral e espiritual.
Pelo apego à posse de tais bens, vocês destroem as suas capacidades de amar ao aplicarem todas as coisas materiais. Sejam sinceros, a riqueza proporciona uma felicidade sem comparação. Quando os cofres estão cheios, não há sempre um vazio no seu coração. No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil. Compreendo a satisfação, bem justa, aliás, que o homem experimenta que por meio de trabalho honrado e assíduo ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação, muito natural, e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância, tão grande quanto a que separa da gastança exagerada a detestável avareza, dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Seja que a fortuna lhes tenha vindo da sua família, seja que a tenham ganho com o seu trabalho, há uma coisa que não devem esquecer nunca, é que tudo provém de Deus, e tudo retorna a Deus. Nada pertence a vocês na terra, nem sequer o seu pobre corpo. A morte os livra dele, como de todos os bens materiais. São depositários e não proprietários. Não se iludam. Deus lhes emprestou os bens e vocês têm de restituir. E ele empresta sob a condição de que pelo menos o supérfluo caiba aos que carecem do necessário. Um dos seus amigos lhes empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejam, façam questão de restituírem integralmente e lhe fiquem agradecidos. Pois bem, essa a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico, mas exige deste que, por sua vez, dê aos pobres, que são seus filhos, tanto quanto ele. Os bens que Deus lhes confiou despertam nos seus corações uma cobiça ardente e delirante. Já pensaram, quando se deixam apegar desenfreadamente a uma riqueza perecível e passageira como vocês mesmos, que um dia terão de prestar contas ao Senhor daquilo que receberam dele? Esquecem que pela riqueza se revestem do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serem gerentes inteligentes da referida riqueza. Portanto, quando somente usam do que lhes foi confiado em proveito próprio, o que vocês são, senão administradores infiéis, que resulta desse esquecimento voluntário dos deveres pessoais? A morte, inflexível e implacável, rasga o véu sob o qual se ocultavam e lhes força a prestar contas ao amigo que os beneficiou e que nessa hora enverga diante de vocês a toga de juiz. Em vão vocês procuram na terra se iludir, colorindo com o nome de virtude o que na maioria das vezes não passa de egoísmo. Em vão chamam de economia e previdência ao que apenas é cupidez e avareza, ou generosidade ao que não passa de gastança em proveito próprio. Por exemplo, um pai de família se abstém de praticar a caridade, economizará, amontoará ouro, diz ele, para deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e ninguém pode censurar. Mas será sempre essa a única intenção a que ele obedece? Seu apego pessoal aos bens terrenos não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo? No entanto, vamos admitir que seja o amor paternal o único ensejo que o guie. Isso será motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus. Quando ele já tem o supérfluo, deixará na miséria os filhos por lhes ficar um pouco menos desse supérfluo. Não será antes dar-lhes uma lição de egoísmo e endurecer-lhes os corações? Não será murchar neles o amor ao próximo? Pais e mães cometem grande erro se acreditam que desse modo ganham maior afeição dos filhos. Ao lhes ensinar a ser egoístas com os outros, ensinam a eles serem o mesmo com vocês mesmos.
a um homem que tenha trabalhado bastante e que acumulou bens com o suor de seu rosto, é comum ouvirem dizer que, quando o dinheiro é ganho, melhor se conhece o seu valor. Nada mais exato. Pois bem, pratique a caridade dentro das suas possibilidades. Esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será o seu merecimento do que o daquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas também esse homem que se recorda dos seus labores, dos seus esforços, se for egoísta, impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que o outro. Pois quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se em aliviá-las nos outros. Infelizmente, há sempre no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. É o orgulho. Não raro, vê-se o ambicioso atordoar o desgraçado que lhe pede assistência com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades, e isso em vez de acudi-lo e acabar dizendo: faça o que eu fiz. Segundo o seu modo de ver, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que conseguiu acumular. Pertence-lhe a ele exclusivamente o mérito de possuí-la. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não compreende que com uma só palavra Deus o pode lançar por terra. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Como depositário desses bens, o homem não tem o direito de esbanjá-los, como não tem o de confiscá-los em seu proveito. Gastança não é generosidade, é frequentemente uma modalidade do egoísmo. Que gasta de mãos cheias o ouro de que disponha para satisfazer a uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar um serviço. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso agrade a Deus retirá-los. Se por efeito de imprevistos reveses se tornarem igual a Jó, digam como ele: Senhor, tu havias me dado tanto e me tiraste tudo, faça-se a tua vontade. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Antes de tudo, sejam submissos. Confiem naquele que, tendo-lhes dado e tirado, pode novamente lhes restituir do que foi tirado. Resistam animosos ao abatimento e ao desespero que paralisam suas forças. Quando Deus desferir um golpe contra vocês, não esqueçam nunca que, ao lado da mais rude prova, Ele coloca sempre uma consolação. Ponderem, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e essa ideia os ajudará a se desprender destes últimos. O pouco apreço que se ligue a uma coisa faz que menos sensível seja a sua perda. O homem que se aferra aos bens terrenos é como a criança que somente vê o momento que passa. O que deles se desprende é como o adulto que vê as coisas mais importantes, por compreender estas proféticas palavras do Salvador. O meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena a ninguém que se desfaça do que possua, condenando-se a uma voluntária mendigagem, pois o que tal fizesse se tornaria encarga para a sociedade. Proceder assim seria compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. Seria egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem bem lhe parece, a fim de que a gerencie em proveito de todos. Então o rico tem uma missão, que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza, quando Deus a concede, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, gerindo-a com critério,
sabendo prescindir dela quando não a tem, sabendo empregá-la utilmente quando a possui, sabendo sacrificá-la quando necessário, a criatura procede de acordo com os desígnios do Senhor. Aquele a cujas mãos venha o que no mundo se chama uma boa fortuna, que diga: meu Deus, tu me destinaste um novo encargo, dá-me a força de desempenhá-lo segundo a tua santa vontade. Aí está, meus amigos, o que eu queria lhes ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus, dizendo: saibam se contentar com pouco. Se forem pobres, não invejem os ricos, pois a riqueza não é necessária à felicidade. Se forem ricos, não esqueçam que os bens de que dispõem apenas estão confiados a vocês e que terão de justificar o emprego que lhes derem, como se prestassem contas de uma tutela. Não sejam como o depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do próprio orgulho e da sensualidade. Não se julguem com o direito de dispor em exclusivo proveito daquilo que receberam, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabem restituir, não têm o direito de pedir. E lembrem-se de que aquele que dá aos pobres paga a dívida que contraiu com Deus. O princípio, segundo o qual o homem é apenas administrador da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmiti-la aos seus herdeiros. Mediante sua morte, o homem pode perfeitamente transmitir aquilo de que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que, quando quiser, pode impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. Não é outra razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. Portanto, é impotente a vontade do homem para conservar nas mãos da sua descendência a fortuna que possua. Isso, entretanto, não o priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo quando julgar que isso seja oportuno. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, hoje, ao mergulharmos no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, somos convidados a refletir sobre uma das escolhas mais desafiadoras da vida terrena. A quem servimos? A Deus ou a Mamon? A palavra de Jesus é clara e direta: ninguém pode servir a dois senhores. E como isso nos toca, em nossos dias, em meio à correria da vida moderna, onde tantas vezes somos seduzidos pela ilusão de que a felicidade reside nos bens materiais. Mas vejamos, o que Jesus nos propõe não é o desprezo pela riqueza, mas o desprendimento dela. Não é a condenação do ter, mas sim do apego. A prova da riqueza, como aprendemos com os espíritos, é uma das mais difíceis, pois envolve a tentação do egoísmo, da vaidade, da soberba. O jovem rico da parábola se entristece ao ser convidado a se desfazer dos seus bens e seguir o Cristo. Ele queria a vida eterna, mas não estava disposto ao sacrifício necessário. E quantos de nós, ainda hoje, dizemos com palavras que queremos seguir o Cristo, mas quando nos deparamos com a necessidade de abrir mão, seja de bens, de tempo, de conforto ou de orgulho, hesitamos. A lição é profunda. Tudo o que é da terra é passageiro, mas tudo o que é da alma permanece. O verdadeiro tesouro está na caridade, na abnegação, na fraternidade. Somos apenas administradores dos bens que Deus nos confia, sejam eles materiais, intelectuais ou espirituais. Zaqueu, ao reconhecer suas falhas e prometer restituição e generosidade, é exemplo de que a riqueza pode, sim, ser um instrumento de regeneração quando usada com amor e responsabilidade. Mas também aprendemos com o rico da parábola que o egoísmo leva à ruína espiritual. Portanto, a grande pergunta que este capítulo nos deixa é: o que estamos fazendo com o que Deus nos confiou? Estamos servindo a Mamon, acumulando, fechando o coração? Ou estamos servindo a Deus, sendo pontes de amor e solidariedade? Que saibamos fazer da nossa vida uma prece viva, uma oferta de serviço ao bem,
Te convido agora a encerrar o Evangelho no Lar com a seguinte oração. Senhor Jesus, Mestre de amor e de luz, diante da Tua palavra clara e firme que nos alerta sobre a ilusão das riquezas do mundo, nós te pedimos, com humildade, ensina-nos a servir apenas a Ti. Desapega-nos do egoísmo, do orgulho, da vaidade que cega e endurece os corações. Faz-nos entender que os tesouros verdadeiros não estão nas posses que enferrujam, mas nas virtudes que elevam o espírito. Concede-nos, Senhor, o discernimento para utilizar com sabedoria os recursos que a Tua bondade nos confiou. Ajuda-nos a partilhar, a consolar, a estender as mãos com verdadeira caridade. E quando a tentação do apego nos rondar, recorda-nos, Mestre, que nada levaremos, senão o amor que soubemos semear. Que possamos um dia ouvir de Teus lábios benditos: servo bom e fiel, entra na alegria do Teu Senhor. Assim seja.